Olá! Nesse vídeo falaremos do padrão Decorator ou Wrapper, né? O problema que ele trata é o seguinte: podemos querer adicionar responsabilidades a objetos individuais e não às suas classes. Por exemplo, podemos querer usar um componente visual e acrescentando uma borda, um scroll ou outra propriedade. Então a ideia é que você potencialize um objeto através de um outro objeto. Isso vai ficar mais claro no exemplo. Mas isso aqui é muito usado em telas, né? Quando você quer, por exemplo, colocar um scroll ou uma borda especial num componente de texto, por exemplo. Dinamicamente, agregar responsabilidades adicionais a objetos. Então essa é a solução que ele propõe. Os decorators fornecem uma alternativa flexível ao uso de subclasses para extensão de funcionalidades, né? Então, como consequências, ele tem maior flexibilidade para acrescentar comportamentos, né? Não é possível, a partir do objeto decorado, verificar quem o decora, pelo menos não a priori. O comportamento desse padrão se alia muito ao conceito de recursão aplicado a métodos. Vocês vão ver que tem, realmente isso aí é bem próximo. Aqui a gente tem um esquema desse padrão, tá certo? Eu vou tratar esse esquema num próprio exemplo, que acho que vai ficar mais fácil de entender. Imaginemos que eu tenho o seguinte problema. Você está desenvolvendo um sistema para um bar especializado em coquetéis, onde existem vários tipos de coquetéis que devem ser cadastrados para controlar a venda. Os coquetéis são feitos da combinação de uma bebida base e vários outros adicionais que compõem a bebida. Então, eu tenho lá, por exemplo, como conjunto de bebidas, cachaça, rum, vodka e tequila. E os adicionais, eles acrescentam comportamentos a objetos, vamos colocar assim, dessas bebidas aqui. Então eu posso ter coquetéis do tipo vodka mais suco, mais gelo, mais açúcar, né? Então eu tenho um desse com 3 desse. Eu posso ter tequila com limão e sal. Entendeu? Sal. Aqui na realidade eu não coloquei o sal nos conjuntos adicionais, mas por exemplo poderia ter o sal. A cachaça com leite condensado, açúcar e gelo, tá? Esse exemplo aí está lá na página do Bizeno, para quem quiser dar uma olhadinha. Bem, qual seria uma possibilidade de solução? Eu poderia fazer uma complexa hierarquia com as combinações. Então, caipirinha com iogurte, caipirinha sem nada, whisky mais energético, ice com vodka, ice vodka e limão, gelo, né, com vodka e limão, caipirinha com açúcar, enfim. Isso aumentaria muito as possibilidades de combinação. Isso não é uma estratégia interessante. Para resolver esse problema, a proposta é usar esse padrão aqui. Nós definimos aqui algumas classes, né, que são as bebidas base, elas herdam de coquetel. E temos os decorators, que acrescentam esses comportamentos, né, acrescentam potencialidades às bebidas base, tá? Eu vou para o código agora, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender isso aí lá no código. Bem, aqui no meu exemplo, a gente criou um coquetel, um rum, tá? E aí eu peço aqui para imprimir, ó, nome mais preço do coquetel. Quando eu peço isso, ele imprime rum 2.5. Depois eu perguntei, meu coquetel é uma instância de rum? É um objeto do tipo rum? Respondeu true. Ok, é isso aí mesmo. Bem, aí eu fiz o que depois? Eu criei um refrigerante, mas passei coquetel como parâmetro. É como se esse refrigerante virasse uma certa borda, né? Se fosse falar no componente visual de uma tela, para o coquetel. E aí eu gero um novo coquetel. Nesse novo coquetel, ele tem refrigerante com rum, mas o rum ele fica dentro do refrigerante. Essa aqui é a ideia, né? Depois, o que eu fiz? Eu pedi para imprimir isso. Quando eu pedi para imprimir aqui, o que ele fez? Quando eu peço para imprimir o nome agora, ele concatena o nome da bebida base com o nome do decorator que eu criei aqui, né? Com essa borda. Então, no caso aqui, o refrigerante. E faz a mesma coisa com o preço. Note que ele adicionou no preço do rum R$1 aqui, e aí virou R$3,50, né?
ele acaba fazendo esse mesmo processo depois com o suco. Então, eu pego aqui o suco, passo para ele esse coquetel que já tem refrigerante e rum, né? E aí é como se ele colocasse uma nova borda nessa bebida, né? E aí quando eu peço para imprimir o nome agora, olha o que ele faz. Rum, refrigerante e suco. E faz a mesma coisa com o preço. Da mesma forma, ele faz com açúcar, tá? Então eu fui lá e coloquei nesse coquetel, eu coloquei um coquetel passado como parâmetro para a criação de um novo coquetel açúcar, né? E aí quando eu peço para imprimir, olha só, é rum com refrigerante com suco e açúcar. E acrescentei o preço do açúcar aqui. Nada impede que a gente crie um novo coquetel, tá? Passando um coquetel que já é açúcar aqui, né? E aí pedi para imprimir, então ele ficou com açúcar 2 vezes, né? E aí o preço também foi modificado. O problema dessa abordagem, né, que poderia acontecer, é que se eu pedir, se meu coquetel é uma instância de rum, ele já não é mais rum. Ele é uma instância de açúcar. Dentro desse açúcar tem um outro açúcar, dentro desse outro açúcar tem um suco, dentro dele tem um refrigerante, e lá dentro tem o rum, tá? E aí quando eu peço para imprimir, ele diz false. Vamos enxergar aqui essas classes agora para a gente entender esse exemplo. A classe coquetel, ó, ela tem nome e preço, ela simplesmente retorna esses valores. Ela é uma classe abstrata. Quando a gente olha para a cachaça, ó, ele simplesmente pega e seta esses valores. Se eu olhar para o rum, mesma coisa. Se eu olhar para a vodka, da mesma forma. E aí eu tenho o tal do coquetel decorator. Esse cara, ele herda de coquetel. E aí quando eu crio um coquetel decorator, ou seja, essa espécie de borda, eu passo um coquetel para ele. Então ele guarda dentro do coquetel decorator um coquetel. E esse coquetel pode inclusive ser um outro coquetel decorator, né? Então, é por isso que eu tenho essa questão do padrão recursivo. E aí quando eu peço o nome aqui, ó, o que ele faz? Ele pega o nome do coquetel. Se for uma bebida base, como vodka, rum ou cachaça, ele simplesmente imprime o nome. Mas se for, por exemplo, um refrigerante e dentro dele tiver o rum, o que vai acontecer? Quando eu pedir o get nome, por exemplo, do refrigerante, que foi o que aconteceu aqui, ele vai pegar o que tem dentro dele é o rum, né? Vamos supor que eu estou aqui na classe, vamos para o refrigerante, ó. O refrigerante, ele tem aqui, ó, o nome dele é setado como refrigerante, o preço é 1. Só que ele herda de coquetel decorator. Quando eu peço para pegar o nome dele, o que ele faz? Dentro dele, aqui no meu exemplo, tem um rum. Então ele pega o nome do rum. Depois ele acrescenta o nome dele, que é refrigerante. Ele faz algo similar, ó, com o preço. Ele pega o preço do coquetel e adiciona, né, aqui no caso o preço do rum, com o preço do refrigerante. Né? Por isso que o get preço passa a ter essa questão mais recursiva. Se eu for lá no suco, supondo o nosso exemplo, ó, o suco ele também herda de coquetel decorator. Né? Voltando ao coquetel decorator, se a gente olhar o get nome agora, dentro do coquetel decorator, dentro de um suco, desculpa, o coquetel que tem dentro dele é um refrigerante, no nosso exemplo. Né? A gente viu aqui. Então, quando ele chamar o get nome, ele vai chamar o get nome de refrigerante, que por sua vez, internamente vai chamar o get nome do rum e vai juntar com o nome refrigerante. E no final eu junto aqui com o suco. Né? Então a ideia é que eu passe a ter esse comportamento mais recursivo. Né? Eu tenho essa característica recursiva nesse padrão. Tá? Daí a gente tem essas considerações aqui. Então o padrão decorator é muito comum ser usado para acréscimos de comportamentos em componentes visuais. Podemos ter um campo de texto, um text view, por exemplo, com um decorator associado a ele para colocar um scroll. Nesse contexto, o uso do instance of não seria um problema, porque provavelmente procuraríamos por um scroll decorator e não pela classe que recebe essa borda, né? Não pela classe decorada, no caso o text view.
Então repare que a gente passa a ter esse comportamento recursivo tanto no getNome quanto no getPreço. Bem, com relação aí então ao padrão decorator, era isso aí, valeu!